Fique à vontade. Aqui, ó. Do meio é o laserzinho, para baixo passa o slide, para cima volta. Fechou? Ah, só deixa eu colocar no slide, senão não vai funcionar. Vê se vai agora. Vai para baixo. Foi. Para cima volta. Beleza? Boa noite, pessoal. Meu nome é Silvio Kalima. Eu sou Everson Rodrigues. Bom, a ideia é mostrar para vocês um pouquinho da viagem que a gente fez lá pro Cerro Plata, na Argentina. Então a gente tem bastante coisa para mostrar para vocês. E a ideia é assim que fique um bate-papo. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar, quiserem saber mais detalhes, a gente para aí e conversa com vocês aí tranquilamente. Bom, primeiramente, a gente é motorista já de muitos anos, né? Eu conheço o Everson há mais de 25 anos, ali, pelo menos, e já escalamos várias montanhas juntos, né? Então, assim, temos uma longa história aí de caminhada, escalada em rocha, escalada em gelo. E aqui eu vou passar para o Everson contar como é que foi a história, como é que surgiu essa história de escalar o Cerro Plata. Bom, a gente em 2014, eu e o Silvio fomos para o Tronador, que é outro lugar também que quem não conhece vale a pena. Mas é uma escalada bem diferente do escalada do Plata. E depois disso eu estava procurando outra montanha na Argentina para escalar. E aí um cara que acho que quase ninguém deve conhecer, tal de Nativo, me indicou esse tal de Cerro Plata. Não, vai lá, tal, falou sobre o livro até, que quem quiser depois dar uma olhada, eu trouxe ali também, é bem bacana. Que é inclusive de um cara do Alejandro, que é dono de um dos refúgios lá do Plata, uma referência lá na região. E aí comecei com essa ideia de ir para o Plata. No início até a gente ventilou a possibilidade de pessoal, que eu tenho mais hábito de escalar, o Silvio, outros colegas, de ir, mas acabou não sendo possível e eu resolvi ir sozinho. Que foi eu dei alguns cabelos brancos para minha esposa por causa dessa história, porque realmente eu não tinha assim, experiência nenhuma em alta montanha e por uma primeira vez com alta montanha ainda sozinho era um negócio um pouco... Mas graças a Deus deu tudo certo. Só que infelizmente eu não consegui chegar no cume. Eu fui até 4.800 e tive que desistir por uma série de questões. E só que voltei para casa com vontade de voltar para a montanha. E aí agora deu certo do Silvio junto, né? A gente conseguiu conciliar aí o cronograma. E aí começamos a trabalhar mais de um ano aí, em planejamento, treino. Apesar de alguns percalços que eu tive aí no meio do caminho, o meu treino ficou meio debilitado. Mas enfim, acabou dando certo aí a viagem, né? Bom, beleza. Pode ir. Bom, assim, só para passar uma ideia para vocês como é que é a cidade de Mendoza, que é a base que a gente usa para poder ir para o Cerro Plata, é uma cidade assim que ela foi fundada em 1560. É uma cidade bem antiga, é uma população de 1.900.000 habitantes, né, aos pés da Cordilheira dos Andes, e é uma altitude de 760, muito parecida com Curitiba, assim, né? Até o clima, o ambiente é muito parecido com Curitiba. É uma cidade que é rodeada por vinícolas e a parte de azeite de oliva também é uma das especialidades dessa cidade. Então, se não for para lá para escalar, você pode ir para lá para fazer uma visita, conhecer outras coisas muito interessantes, que é uma cidade assim totalmente assim, plana. Tem algumas características assim bem diferentes, né? Clima de deserto. Clima de deserto, então é bem seco. Até facilita isso por causa das vinícolas, né? E da uva e tal. Vinhos de excelente qualidade, e 70% da produção da Argentina vem dessa cidade de Mendoza. Então é uma das características.
A parte de hotéis também é bem, assim, muita gente vem de fora, vem da Europa, vem do próprio América Latina, dos Estados Unidos, vem visitar essa cidade, uma cidade muito procurada por estrangeiro. Então, qual que é aqui a ideia, né? É sair de Curitiba até Guarulhos, de Guarulhos até Buenos Aires, Mendoza. Aqui na imagem do mapa ele mostra uma linha reta, mas na realidade não é bem isso. A gente tem que fazer todo esse caminho aí dos aeroportos. Apesar de que tem um voo, se eu não me engano, um voo só, que é direto para Mendoza. Né? Um voo direto para Mendoza. De Guarulhos. De Guarulhos. Dá para ir por exemplo, desculpa interromper, da primeira vez que eu fui Curitiba, Buenos Aires, Mendoza. Só que o ruim desse voo é que é um voo que sai à tarde e você chega em Mendoza às 10 horas da noite. Então aí você tem que ir para um hostel, para um hotel, dormir lá para no outro dia você seguir viagem. Dessa vez a gente inverteu, a gente dormiu no aeroporto em São Paulo, que a gente saiu daqui no final da tarde, fomos para Guarulhos, pegamos um voo meia-noite, né, em Guarulhos, daí chegamos em Buenos Aires 2 horas da manhã e pegamos outro voo de Buenos Aires para Mendoza às 6, né, 6 da manhã, 8 horas a gente estava em Mendoza. Isso foi especialmente importante para a nossa logística, exatamente porque no dia que a gente chegou em Mendoza, a gente passou, nem precisou na verdade passar em comércio, porque a gente saiu com tudo daqui, comida, com tudo, só precisamos comprar combustível, que a gente foi comprar lá perto do Plata mesmo. E então no mesmo dia a gente chegou em Mendoza, saiu do aeroporto, foi para a rodoviária. Isso também foi uma coisa que eu fiz diferente da outra vez. Então de Mendoza até Potrerilhos, que é uma cidadezinha, pega um ônibus de linha, né? Próximo, a gente pega um ônibus mais ou menos como se fosse ir daqui a Morretes de ônibus, né? E saiu muito mais econômico do que você, por exemplo, contratar um transfer direto de Mendoza, que são 76 quilômetros, se não me engano, de Mendoza até a cidade. E é rapidinho, é coisa de 1 hora de ônibus, você já está lá em Potrerilhos. E então da outra vez eu contratei o transfer direto de Mendoza, então saiu bem mais caro, saiu $100 na ocasião, e o ônibus de Mendoza para Potrerilhos é 80 pesos, que dá 15 reais, 20 reais, uma coisa assim, mais barato do que daqui em Morretes com a Graciosa. Então foi bem tranquilo. Daí lá sim a gente pegou daí um transfer, que no caso é o Peter, que é o cara mais famoso lá na região, que faz esse trajeto aí pro pessoal, né? Todo mundo que vai escalar o Plata, ou pega um taxista lá em Mendoza, que às vezes pode ser um pouco arriscado, paga muito caro, né? Acaba pagando mais caro. E essa estrada que chega, porque você sai de Mendoza, passa em Caxeuta, chega em Potrerilhos, depois vai não chega a passar em Las Vegas, né, que é outra vilazinha que tem ali na região, mas passa do lado. É um trecho tranquilo, né, estrada normal, rodovia e tal. Só que dali até a região dos refúgios é uma estrada de terra, às vezes tem algum problema, dependendo da época do ano você vai pegar neve, tem que ser carro com tração, às vezes tem que botar corrente, então é um pouco complicado, assim, tem que conhecer bem a estrada, né? E assim, a proximidade que tem de Mendoza para o lugar onde a gente quer chegar ali, que é aqui o Cerro Plata, então você tem lá 1 hora e pouco de carro, de ônibus, você vem,
você chega aqui em Potreiros, você está muito próximo aqui. Aqui tem o próximo slide, já tem uma imagem ali daquele mapa de aproximação já da entrada do parque, né? Que é esse cara aqui, ó, bem na entrada do parque. Na entrada do parque a gente faz o cadastro todo lá de onde você está vindo, para onde você vai, né? O nome e tudo mais. E você faz toda essa aproximação aqui até chegar no esqui de montanha, que é o ponto onde a gente usou como base para fazer as caminhadas lá. E aqui nessa imagem de cima tem o Cerro Plata, que dá para ver assim perfeitamente que é um baita de um vale aqui, ó, que você vem caminhando desde baixo aqui, subindo todo esse vale até chegar nesse col e subir essa rampa final aqui pro Cerro Plata. Então assim, é bem claro assim, que é um baita de um vale assim, bem bonito, cheio de paredes de gelo. E daí quando a gente se depara, né, com essa montanha, que você vê todas as montanhas ao redor, cada uma delas tem caminhadas, que tem caminhadas de aclimatação que você pode fazer, né? Tem o Frank aqui, tem o próprio Valecito, São Bernardo, tem várias escaladas que o pessoal de Mendoza vem para cá, faz uma montanha pequena e volta para Mendoza. Na semana seguinte ele vem, faz uma outra um pouquinho mais alta e volta. Então a gente encontrou várias pessoas que fazem esse tipo passam uma noite só na montanha e já voltam para a cidade. Então eles ficam assim o tempo inteiro se aclimatando, daí numa outra semana ele vem e faz o Plata direto de baixo aqui até em cima, né? Num único dia. Então o pessoal já está aclimatado, já está num ambiente assim bem conhecido, conhecem bem as trilhas. Então para eles é como se fosse o parque de fim de semana deles lá. E todas essas informações aqui, né, das montanhas possíveis que você pode escalar, a gente encontra também nesse livro aqui, né? Esse livro que é bem completo, tem muitas informações não só da parte do Cerro Plata, do Cordão do Plata, né? E inclusive do Aconcagua também. E um detalhe que eu acho particularmente interessante, porque lá fora você acha muita literatura de alta montanha e tudo mais, mas geralmente em espanhol, em inglês, em outras línguas. E esse é um livro que foi traduzido. Ele tem alguns problemas de tradução, assim, tal, uma coisa, mas é um livro em português, então acaba facilitando, principalmente para você ter um primeiro contato, né? Então ajuda bastante nesse sentido. Então aqui o nosso objetivo era seguir esse vale aqui, porque existia aquela possibilidade, vamos fazer aclimatando as montanhas laterais, né? Sobe, volta para o acampamento base. Como é que nós vamos fazer? Assim, como um objetivo a gente pensou, nós vamos subir aclimatando, subia, voltava, no dia seguinte subia um pouquinho mais, voltava, ao invés de fazer aclimatações. Esse é um ponto assim, importante quando você está montando essa estratégia de escalada, né, de alta montanha, que é exatamente definir qual é a estratégia que você vai usar de aclimatação. Isso vai definir quantos acampamentos você vai fazer, quanto de comida você vai precisar, quantos dias você vai ficar. É o primeiro passo na hora que você está planejando a tua viagem. E desde a primeira vez, a gente sempre conversa com um, conversa com outro, né? As pessoas que já foram para o Plata, as pessoas que já fizeram esse tipo de escalada. E no Plata eu percebi uma coisa assim, bem distinta, conversando com várias pessoas, que tem duas estratégias básicas para você fazer aclimatação lá, e é bem claro, um grupo segue uma e outro grupo segue outra. Então, existe um grupo que acha mais interessante você fazer os cumes laterais que você tem na região do Vale do Plata. Então, por exemplo, na estratégia de aclimatação, o que você vai fazer? Você vai ficar no refúgio e no primeiro dia você vai subir o São Bernardo, no segundo dia você vai subir o Frank, depois você vai fazer o Cadenitas, que é um conjunto, né, como se fosse uma travessia. Então, assim, você vai estabelecendo esse ritmo de subida que você quer fazer. E a outra estratégia
que no caso é a que a gente utilizou, você está o tempo todo na rota principal, ou seja, na rota que é utilizada para subir o Plata, fazendo porteio. Então, primeiro dia a gente faz o porteio até um determinado acampamento, volta, dorme no refúgio. Segundo dia a gente sobe com outro porteio, aí acampa já numa altitude maior. Depois, então você vai fazendo esses vários ciclos de subidas e descidas. Porque a ideia da aclimatação, para quem não conhece, assim, não tem intimidade com esse conceito, você fazer ascensões para altitudes maiores e dormir numa altitude menor. Então, com isso você vai forçando o teu organismo a se acostumar com a falta de oxigênio e a te possibilitar chegar numa altitude maior. Então, nesse caso, a gente usou justamente essa estratégia de carregando o equipamento, como a gente não ia utilizar carregador, não tinha equipe, não tinha nada disso, era só nós dois mesmo. Então, a gente usou essa estratégia de ir levando o equipamento para cima e ir dormindo num nível abaixo. Então, a ideia aqui, inicialmente, né, Everson, a gente fez uma tabela aqui bem completa, definindo cada patamar ou cada acampamento que a gente ia seguir, até chegar ali ao acampamento de cume ali, até o dia de cume aqui. Então a gente tinha uma estratégia bem clara, assim, né? Vamos fazer isso, sobe tanto, dorme lá, volta, faz isso, leva o material para cima, bem certinho. O que acontece? Você também tem que levar em conta o clima, né? Como é que vai estar o dia de cume naquela data. O que a gente fez? A gente chegou na base da montanha e, olhando pelo site de clima na região ali, a gente percebeu que no dia que a gente queria fazer cume, que era aqui no dia 13 aqui, ou 14, 13, o tempo ia estar completamente fechado. O que a gente fez? A gente teve que replanejar essa nossa estratégia aqui, né, transferindo para o sábado anterior, que a gente sabia que ia ter uma janela que ia dar para fazer cume. Então, beleza, isso no dia que a gente chegou lá. Então, ou seja, a gente antecipou em uma semana todo o planejamento, quer dizer, fizemos na metade do tempo que era o tempo planejado para ser feito. Então, para quem vai fazer uma viagem, assim, que vai fazer um cume de 6.000 ou próximo de 6.000, tem que levar muito em conta essa questão do clima no dia que você estiver na região, para garantir que você não seja pego de surpresa e você vai se complicar. Se tiver um prazo, um tempo muito curto para você subir uma determinada montanha ou uma cadeia de montanhas lá, tem que levar em conta isso, essa questão climática que altera completamente a tua trajetória dentro do teu planejamento. Só para fazer um parênteses assim, em relação a isso, por exemplo, da primeira vez que eu fui, no dia que eu cheguei lá, o tempo estava fechado. Então eu subi para o primeiro acampamento, a partir do refúgio, o primeiro acampamento que é Veguitas. Na manhã seguinte, abri a porta da barraca, você não tinha visibilidade de 2 metros na frente. Estava fechado de neblina e passou aquela semana inteira o tempo oscilando entre neblina, fechado, nas altitudes menores chovia, nas maiores nevava e o tempo todo assim. Então isso foi um dos fatores que me prejudicou na aclimatação, porque além de estar sozinho ainda mais essa situação, eu acabei hesitando no processo de aclimatação e na semana seguinte, que ficou um tempo bom, eu não estava preparado, né? E já dessa vez já foi o inverso, dessa vez a gente pegou a primeira semana muito boa, né? E a segunda semana já era uma semana mais complicada. Bom, daí a gente pegou e fez uma planilha aqui, considerando os acampamentos que a gente ia fazer, né? Então, aqui são os acampamentos, né? O base aqui, que é o abrigo esqui de montanha, seria o nosso zero lá de referência. Aí você tem Veguitas, Pedra Grande, Salto, Oiada, aqui o Col e o cume do Plata, né? Então a gente colocou aqui qual era o desnível de
de um ponto para o outro aí, para a gente ter uma ideia de quanto a gente deveria subir e se aclimatar nesse período, de uma maneira que a gente ficasse assim, confortável para conseguir chegar até o cume. E daí, levando em conta isso e a questão também de acompanhar a parte de batimento cardíaco, de questão de oxigênio no sangue, a gente foi controlando isso também e percebendo as variações no corpo humano, né? E essas variações aqui, como que a gente acompanhava? A gente acompanhava através desse oxímetro aqui, né? Esse é um instrumento, quem é da área de saúde conhece bastante, né? É um oxímetro, você coloca o dedo e ele mede os teus batimentos cardíacos e o nível de saturação de oxigênio no teu sangue. Então é bem simples de usar, é bem rápido. Então é algo que você... é um instrumento que ajuda no processo de aclimatação, né? À medida que você vai fazendo esse acompanhamento, você vai conseguindo ter uma noção. Existe até, depois a gente pode mostrar, ali tem uma planilha ali para mostrar isso, uma tabela, um estudo que é feito para você medir o teu nível de aclimatação. Por que isso é importante? Porque muitas vezes os sintomas, os sintomas do efeito do mal de montanha é algo muito empírico. Você tem que saber se você está com dor de cabeça, a tua dor de cabeça é por causa da altitude ou é porque você tem um problema de dor de cabeça? Por exemplo, no meu caso, que eu tenho enxaqueca, eu tenho que saber diferenciar muito bem a dor de cabeça da altitude do restante. Náuseas, fadiga, todas essas situações você precisa ir acompanhando. Para saber se está na hora de você subir ou de você ficar onde você está, de você descer. Então tem um processo bem importante de acompanhamento que você tem que fazer quando você está em alta montanha, né, que é muito diferente do nosso ambiente aqui, das nossas montanhas. Então, e junto com isso também a gente não pode esquecer de fazer um seguro de viagem aí. Se você vai para um outro país, é interessante pelo menos fazer para o período que você vai estar nessa montanha ou nessa cidade que você vai estar fora. Fazer um seguro de viagem, tem alguns sites bem interessantes, com preços bem acessíveis, e dependendo do problema que você tenha lá fora, isso pode ser um complicador. Então é bom que quando fizer uma viagem nesse sentido, você sair daqui já com tudo planejado e alinhado, né? Quanto custa o seguro de viagem? Esse aí, 260. 260 reais. Uma coisa importante para quem vai fazer atividade outdoor, por exemplo, a World Nomads é uma empresa de seguro específica para atividade outdoor. Então ela tem já isso previsto na policy dela. Quando você faz uma viagem internacional e faz um seguro de agências convencionais, pode ser, tem que prestar bem atenção nisso, pode ser que ela não cubra determinados tipos de atividades. Então tem que tomar um certo cuidado nesse sentido. Aqui, eu não sei se provavelmente alguém já deve conhecer, né? O Mountain Forecast, que é um site de previsão climática específico para montanhas. Então você escolhe a montanha que você quer e ele vai te dar a previsão de acordo com a altitude, né? Ali você tem do lado esquerdo aqui as altitudes, né? Então está selecionado ali uma determinada altitude e ele te dá a condição dentro daquela altitude. Lá fora é muito utilizado, o pessoal do refúgio utiliza o Mountain Forecast para dar informação para o pessoal que está na montanha. Então, um dos pontos importantes ali de apoio que o pessoal do refúgio faz para quem está escalando é exatamente essa. Às vezes você está, por exemplo, num acampamento de altitude. Por rádio a gente consegue... Você está num acampamento de altitude, então amanhã eu quero
tentar fazer o cume. Então, você vai chamar o pessoal do refúgio pelo rádio e eles vão te devolver a previsão do tempo para as próximas 24 horas, usando as informações que tem no Mountain Forecast. Outra coisa que é interessante também, que a gente fez, eu fiz da outra vez e agora também, é estar assim, sempre acompanhando, né? Ao longo do ano, né? Para conhecer. Uma das coisas fundamentais de alta montanha é conhecer clima. Como é que funciona o clima naquele lugar? Porque, por exemplo, que nem no Plata, ele tem um microclima próprio dele. Como se trata de um vale, às vezes você está lá, por exemplo, no acampamento Veguitas, que é a 3.000, 3.100, está completamente fechado. E em Salto, que é 4.200, está completamente aberto. Por quê? Porque fecha de nuvem aquele vale e são situações completamente diferentes. Já quando você chega no col, você pode encarar dentro do vale, está tudo tranquilo, vamos dizer assim, com tempo bom. E quando você chega no col, que é 5.100, 5.200, você pega um vento de 120 km por hora que você mal consegue ficar em pé, né? Então, assim, você conhecer o clima da região que você está escalando e ter esses recursos de poder, por exemplo, que nem no caso, pedir informação para o pessoal do refúgio, é algo assim, fundamental para você ter sucesso numa escalada dessa. Por exemplo, só a título de comentário, né? Ali só volta ali um pouquinho, se você faz favor. Essa é a previsão de hoje, né? Lá no Plata, né? Então aqui, ó, eu não vou enxergar direito, mas por exemplo, nos 4.200 deve estar aqui uns 8 negativo de temperatura, só que não tem previsão de neve. Ele indica que se você tem, por exemplo, 5 centímetros de previsão de neve para aquela altitude. Está aberto o tempo, né? Só tem no nosso litoral aqui, um monstrinho ali, não. Eu acho que o nosso vídeo ali ficou meio esquisito, mas vamos tentar. Quer falar um pouquinho da... Bom, lá a gente encontrou assim, pouquíssimos animais, assim, né, que é tudo praticamente rocha, né? Então você tem pouca vegetação embaixo ali e os poucos animais que a gente encontra se limitam ao zorro, que é um tipo de um cachorrinho que depois vamos ver se o vídeo vai dar certo. Deixa eu ver se ele toca aqui. Não, ele tá virado ali. Tá virado. É só virar a cabeça. É só virar a cabeça, ó. Mas é um cachorrinho, ele vai se mexer ali daqui a pouco. É tipo uma raposinha, Tipo uma assim. raposinha que é bem rara, que você vê, ó, ele se mistura no meio da pedra. E ali a gente está em 4.200, 4.300, então ele anda por ali, sobe, desce, como se fosse um quintal da casa dele ali, realmente, né? E já esse bicho aqui, como é que é o nome desse bicho aqui? O guanaco. O guanaco. Isso aqui é um bicho barulhento, faz uma festa, uma bagunça que a gente lá de Veguitas lá, tava escutando esses caras aqui, uns 5, 6, fazendo bagunça, correndo para um lado, correndo para o outro. Você vê eles correndo na encosta, assim, lugar que para você caminhar é uma extrema dificuldade, assim, na encosta, por exemplo, do Cerro Franque, tem os bandos, assim, dele. Eles correm na subida, um atrás do outro, e correndo e voltam, ficam fazendo... Eles ficam se caçando ali naquela região. Tem bastante passarinho também nas altitudes mais baixas. Não coloquei ali, mas por exemplo, em Pedra Grande, que é um dos acampamentos, tem que se tomar muito cuidado com comida, porque tem uns ratinhos que eles se enfiam no meio das pedras assim e você quase não consegue enxergar eles. Mas se tiver qualquer saco mesmo, da outra vez eu fiz um porteio, eu tive que deixar um pouco de comida. Então eu peguei um saco de lixo daqueles bem grandões assim, enrolei tudo, coloquei dentro de umas pedras, fechei ele completamente com pedras, os menores buraquinhos, e ainda assim quando eu fui resgatar,
eles tinham conseguido, eles não chegaram a mexer na comida, mas eles tinham conseguido rasgar um pouquinho do saco. Então, se deixar a comida, eles fazem a festa. Bom, aqui tem uma parte importante que eu acho que é legal falar para vocês, que é uma tendência a usar aqui no Brasil também. Esse aqui é uma amostra do... Esse é um mini. Esse aqui é lá na Argentina, o pessoal usa bastante. Isso aqui é o tal do cacatubo, tá? É um tubo de PVC com duas tampas, uma a de baixo colada e a de cima móvel, aqui com vedação. Que eles recomendam, tá? Ali no aviso de limpeza que eles fazem lá na região, até tem ali, ó, tá aqui, ó, cacatubo, né? Usar o cacatubo, porque para eles é muito importante isso. Não tem banheiro, não tem como você enterrar, porque é muito dura a pedra, né? O terreno é muito duro. Bem complicado, assim. Agora, até dessa vez, dessa última vez, eu quase não vi. Mas da outra vez que a gente foi, que acho que foi o mesmo ano que você teve, dependendo de onde você está, você olha assim na paisagem e você vê assim umas plantas brancas brotando no meio das pedras. Aí você vai descobrir que aquilo ali é um monte de papel higiênico, que o sujeito vai lá, faz o que ele tem que fazer, deixa o papel higiênico ali e cobre com pedra. Então tem vários lugares assim que você vê que... Em Salto, pessoal. Em Salto, em Veguitas tinha bastante. E qual que é o problema? O problema é que, geralmente, a gente vai para lá no verão, né, que é a temporada de escalada, vamos dizer assim, do Plata, é tudo pedra. Mas o que vai acontecer? Aquilo ali vai nevar, no inverno aquilo vai ficar completamente cheio de neve, e quando vir o próximo verão vai derreter e essa neve vai levar toda essa água com todos esses rejeitos para o Rio Mendoza e, consequentemente, para a cidade. Então, eu pude até perceber isso nesses últimos anos, eles estão fazendo uma campanha muito forte para o pessoal utilizar o cacatu. Realmente é algo estranho. Para mim, eu confesso que foi algo assim, a gente levou, não desse, né, maior, né? Eles têm um modelinho, tem uns guias, assim, é super fácil de achar isso na internet. É um troço que você tem que ficar carregando a mochila, né? Vai carregar do lado de fora da mochila. E é exatamente para isso. Você vai fazer uma sacolinha, fechar e botar dentro dele. E depois, quando você chegar na base, lá na região na entrada do parque, você deixa lá que tem lixeiros grandes que são coletados e levados para tratamento. Lixeiro. Então é algo assim. Então aqui dá para ver, acho que da estrada a gente consegue ver o perfil todo de todas as montanhas, e cada uma delas aqui tem uma altitude na proximidade de 5.500 a 6.000, então é muito grande e é impactante. Quando você está passando na região, é uma região muito bonita e dá vontade de você sair escalando todas essas montanhas aí. Realmente é a primeira vez que você tem essa visão. Essa é uma vista da rodovia, né? Depois que você sai de Mendoza indo para Potrerillos. O Plata está aqui. Aqui está o Plata. Tem assim, esse é o cordão mesmo, né? Que seria equivalente à nossa Serra do Mar aqui. Tem um conjunto de montanhas infinito ali para você fazer e para se divertir. É um prato cheio. Então aí tem só algumas informações, né? A gente estava falando da questão do transporte. Então tem a empresa de ônibus, é bem fácil lá também, chegando na rodoviária de Mendoza, você pegar um ônibus para Potrerillos. Você vai chegar nessa rotatória aí da cidade. Tem ali o contato do Peter, que é o cara que geralmente leva o pessoal lá para a montanha.
uma coisa assim que é muito, se você der uma procurada na internet, você vai achar muita informação a respeito do Plata. Então, assim, os contatos, o pessoal dos refúgios, transporte, guias, uma série de coisas. Então, assim, é uma montanha assim que está bem divulgada assim na internet, é bem fácil de você achar essas informações. Bom, aqui dá pra... Aqui já é a entrada do parque, lá que eu falei para vocês. É a sede do parque. Então ali você tem a sede do parque, você vem de transfer, do táxi ou carro mesmo, você faz o preenchimento da planilha de entrada do parque, né? Não paga nada, você entra, faz o registro, né? Conversa ali com o guarda ali e pronto, já faz a entrada no parque. Né? Quando eu fui, engraçado, a gente chegou no finalzinho de fevereiro, a gente viu que o padecer estava fechado, eu falei, não, fazer ingresso para lá, pode ir. Isso é uma coisa, isso é uma coisa que tem mudado muito, né? O que acontece? Não existia o parque, ele é um parque provincial, né? No caso, como se fosse um parque estadual aqui pra gente. Não tinha estrutura nada, há 10 anos atrás não tinha nada dessa estrutura. E eles estão começando a estruturar esse parque. E até por conversas lá com o pessoal da região e tudo mais, há uma tendência de que isso mude aí para os próximos anos, inclusive com a necessidade de permisso, que hoje é uma coisa que não é cobrada, não existe nenhuma taxa para você entrar no parque, não existe nenhuma necessidade desse tipo de controle. Mas eles estão trabalhando nisso e estão investindo nisso. Então, e o que está acontecendo? Por exemplo, o Cerro Plata, muita gente que vai escalar o Aconcagua, que está a 80 km do Plata, usa o Cerro Plata para fazer a aclimatação. Então, em vez de você ficar pagando 20 dias no Aconcagua, você fica 10 no Plata e 10 no Aconcagua, porque no Plata você não vai, o seu custo vai ser muito menor. Na semana que a gente estava lá, tinha um argentino que ele estava acampado em Salto. Fazia uma semana já que ele estava lá, o tempo ficou feio, ele permaneceu mais uma semana. Daí, no final dessa semana ele foi para Aconcagua e fez por mim Aconcagua, junto com o pessoal do Gente de Montanha aqui de Curitiba. Entendeu? Ele usou o mesmo grupo lá para fazer a subida para o Gente de Montanha. Então, para você ver que o cara ele permaneceu ali a 4.200, 4.300, subia até 5 e pouco e voltava, manteve-se o mais tempo possível lá no alto para se aclimatar bem, para daí fazer o ataque para o Aconcagua. Daí ele fez o Aconcagua mais rápido do que ele passar mais perrengue lá no Aconcagua, porque lá a aclimatação seria mais lenta para ele. Então, assim, o Plata, assim, hoje é mais fácil você encontrar um brasileiro no Plata do que encontrar um argentino na temporada. A temporada do Plata vai de novembro até final de fevereiro, começo de março. Então, a quantidade de gente daqui que está indo para lá é bem grande, principalmente quem está começando na parte de alta montanha. Pelo custo, pela facilidade, pela simplicidade, digamos assim, em algumas etapas, né? Na semana que a gente esteve lá, eu acho que pelo menos uns 20 brasileiros a gente mais ou menos cruzou lá. Até mesmo quem tiver interesse, por exemplo, em fazer uma viagem de carro, é possível, né? De Curitiba a Mendoza dá 2.500 quilômetros. Então, é uma viagem para 3 dias, mas... Eu em 2016, quando eu estive lá, eu cheguei lá e conheci o... Como é que é? Como é que é o nome dele? Daqui de Curitiba também. Não, o... Marcos? Depois eu lembro, mas enfim. Ele e a esposa, a namorada, não sei. Eles tinham saído daqui... O Tommy? Não, o Eric. Eric e Raquel. Eric e Raquel, exatamente. E eles saíram daqui, chegaram lá de Uno, os dois, e depois ainda iam para frente lá, iam para Santiago, que daí
de Mendoza a Santiago do Chile são mais 700 quilômetros, quer dizer, para quem já andou 2.500, andar mais 700 não é nada. Né? Então, que também é um outro passeio. 150 quilômetros. Não, 150 quilômetros. 150? Da onde? Não, De Mendoza. Não, dá um pouquinho mais. Não, dá mais. 200 quilômetros. Não dá isso? 200 quilômetros. É do lado. Mas é pertinho. E outra dica, se você quer matar sem caminhar nada, você pode ir pro Passo. Pro Passo, pros 4.200 cruzantes. só de carro e É, fica de lá. carro, né? Sem Que fazer é nada. o cruzo entre o Argentina e o Chile. Enfim, vai lá. Aqui, ó, repetindo aqui, o Parque Provincial Cordão del Plata, né? Tem a mesma trajetória que a gente mostrou lá no começo. A região dos refúgios, Né, né? a região dos refúgios ali, o esqui de montanha e o mouse, né? Da primeira vez que você foi, você ficou no mouse aqui, né? Isso, da E primeira daí, vez que eu dessa fui. vez a gente ficou no esqui de montanha, que é um pouquinho mais para cima. Você consegue chegar de carro Até o esqui. até o esqui ali. O esqui é o último refúgio. Ali está a novidade para quem... Isso aqui eu descobri hoje, no final das contas. Só para mostrar, né, como eles estão trabalhando nessa questão do parque lá. Então tem placas em toda a extensão da trilha, orientações e tudo mais. Placa, inclusive, orientando ali para o pessoal usar o cacatubo. E aquilo ali é uma casinha que fizeram e que eu, pela região, suspeito que seja Veguitas. Né? Então eles estão criando essa infraestrutura assim lá, exatamente pela quantidade de gente que está indo. Porque, por exemplo, até Veguitas, o pessoal não precisa ser montanhista, né? O pessoal da região ali sobe de carro até o esqui de montanha e faz um passeio de 1 hora de caminhada. Assim. E lá o pessoal faz assim, eles não vão lá só para fazer o Plata, não vão lá só para fazer o Valecitos, eles vão lá para fazer um fim de semana, subir até Piedra Grande e voltar. Até Veguitas e voltar. Então não tem assim uma necessidade de cumprir, de seguir até o Plata. É como se fosse um parque, você faz aquilo que você Esse campo consegue. de Veguitas aí é espetacular, né? Um passeio no Barigui, assim, um negócio muito legal. Esse é o Refúgio Mouse. Esse refúgio é do Clube Andino de Mendoza, né? Quem toca lá é a Vanessa e o Guilherme. Foi no Valdiniva, não. Viu? Ah, mas você não sabe, Se né? fosse azul, é mais para. Ó, e essa foto aqui fui eu que tirei, aquela outra lá é deles. Mas essa foto aqui fui eu que tirei, eles estavam lá, se duvidar é capaz de ser Mas viu, brasileiro. Otávio, vou te deixar um pouquinho triste agora. Tem um lugar lá que o cara construiu uma casa e pôs um ônibus do lado. E fechou aquele ônibus e deixou tudo ali, o ônibus não saiu mais dali. Aqui eu acho que ele vai fazer a mesma coisa que o Nico. Vai deixar ali, vai fechar e... Então, pessoal, eu fiquei nesse refúgio da outra vez. O pessoal lá, muito gente boa, muito bacana. Tanto os dois, Tem outros refúgios, tem refúgios até maiores, um pouco mais abaixo. Mas assim, foi super tranquilo. O Guilherme, ele é guia, profissional. É difícil nessa época do ano, na temporada, você encontrar ele lá, porque geralmente ele está guiando no Aconcagua. Mas se precisar, se alguém tiver interesse em pegar um guia, a Vanessa, eu até onde eu saiba, não é guia. Então tem os contatos dele também, é bem tranquilo. Em termos de custo, por exemplo, eles estavam pedindo 450 pesos a diária, o mesmo preço do esqui de montanha. Os outros refúgios eu não vi o preço esse ano, mas devem estar gerando na mesma faixa. 450 vai dar aí uns R$80 uma noite no refúgio. Rapidinho, quando você conseguiu trocar o peso esse ano? Tava 10. 10? É R$1, 10 10 pesos. 10 pesos. Dá 20. Vamos para 10. Não. 10 centavos. 10 centavos. Tava valendo muito a pena. É.
27, 30. Quando foi, né? 27. Esse é o esqui de montanha, o refúgio que a gente ficou. Eu quis só botar uma foto ali, só para vocês terem uma ideia. Eu não sei se dá para entender muito bem, né? É uma escada aqui e daí chega lá na porta, né? Escada e a entrada tá aqui. Aqui tem umas mesinhas e tal, o pessoal coloca ali uns toldinhos de vez em quando. Essa aqui é a mesma entrada no inverno. Tá cheio de neve lá. Geralmente no Facebook eles postam as fotos, né? Às vezes em novembro, você fala assim, vou na temporada, a temporada começa em novembro já tá legal, assim. De vez em quando em novembro, finalzinho de novembro, eles postam uma foto lá no Facebook, daquelas mesinhas que tem na frente ali do refúgio, assim, com 30, 40, 50 centímetros de neve. A 2.900 aqui a gente está, né? Então, assim, não se engane, às vezes no extremo da temporada você ainda pode pegar uma gelada, assim, um pouco mais forte, né? Aí o comecinho da trilha, já saindo da região dos refúgios. E é bem isso que ele mostra, né? É um vale. Você tem um conjunto de montanhas à direita, outra à esquerda, e você vai caminhar por esse vale. A única coisa assim, que eu acho chato no Plata é que você não consegue ver a montanha. É igual o Pico Paraná. Para quem já foi para o Pico Paraná aí vai entender o que eu quero dizer. O Pico Paraná está lá atrás de todos os vales, atrás de outras montanhas. Então você tem que subir, contornar o Caratuba para daí conseguir enxergar o Pico Paraná. Então o Valecitos o Plata é mais ou menos a mesma coisa. Você tem que subir todo esse vale, chegar lá no col e ainda assim você só vai ver um pedacinho das costas dele. Mas assim, é um caminho bem óbvio, né? Você vai subindo, você não tem muito como sair da trilha, assim, a trilha principal. É lógico, você pode começar a subir os morros laterais, mas se você tem aquela informação de que você vai subir por um vale entre as montanhas, você instintivamente você vai procurando um caminho mais batido, né? Desviando as laterais das montanhas, e você acaba chegando nos acampamentos, que são todos muito bem sinalizados aqui, né? Como sempre tem essas placas, né, de identificação de onde você está. E aqui dá para ver, aqui acho que é da primeira vez que você foi, né? Essa foto é da primeira vez que eu fui, que eu acampei em Veguitas. Dessa vez a gente não acampou em Veguitas, né? Mas Veguitas é bem assim, ó, pontezinha, no riachozinho, é bem lugar para passear com a família, assim, bem bacana, tranquilo, lugar bem light. Dos refúgios até Veguitas, com cargueira, a gente gastou uma hora, né? Uma hora de caminhada. Pouca inclinação, assim, nada muito diferente do que a gente costuma ter aqui nas nossas montanhas. Bem forte. Essa é uma vista de cima já de Veguitas, né? Não sei se dá para enxergar ali, dá para mais ou menos você ver a trilha pelo meio do vale aqui, né? Uma coisa que a gente vai notar bem por exemplo, aqui você ainda tem bastante verde, que é uma gramínea, assim, um musgo que tem nas pedras e tal. Mais para cima você não vai ter nada disso, vai ser só rocha. Agora, uma coisa que até foi objeto de discussão nossa lá e com o Peter, é que nos últimos anos tem mudado muito a questão do clima na região, e isso tem afetado, por toda essa questão de climática, de aquecimento e tudo mais, isso tem afetado muito a região. Porque Mendoza é uma região de deserto, então não era para ter essa vegetação. Nas regiões mais baixas também não era para ter tanta vegetação. Então tem aumentado muito a vegetação. Era para ter neve, na realidade. Nessa região, até lá na região de Veguitas ali. Só que conforme vai passando o tempo, essa neve cada vez vai ficando mais alta, quando é o período de inverno, a neve vai ficando mais alta aqui.
e para baixo vai aparecendo essa vegetação. Vai aparecendo uma espécie de uns espinhos lá que ele falou, né? Cresce uma vegetação com uns espinhos assim, uma flor com e aquilo ali não tem quem tira aquilo ali. Vai crescendo e vai tomando conta. Então isso que eles estão preocupados, que esse domínio desses espinhos, que daí nem o próprio boi ou o cavalo lá começa a desviar esses trechos aí, começa a subir mais. O refúgio que a gente ficou agora, que é o esqui de montanha, ele é uma estação de esqui, eles têm toda a infraestrutura de estação de esqui. E o que tem acontecido nos últimos anos é que nem no inverno não tem tido neve suficiente para propiciar o esqui. Então isso para eles inclusive tem sido um problema econômico sério. Então tudo isso tem a ver com essa questão do clima e de ter menos neve, de ter menos gelo, menos fregueiras. Como é que nós fizemos aqui? Aqui já aqui é o Pedra Grande. Então nós chegamos em esqui de montanha, deixamos metade do equipamento ali, botamos o restante na mochila, subimos até Pedra Grande, montamos o acampamento e voltamos para o esqui de montanha. E dormimos lá. No dia seguinte acordamos bem cedo, subimos para cá, trouxemos o restante do equipamento e levamos o equipamento para o acampamento seguinte. Então cada vez a gente ia fazendo essa aclimatação dessa maneira. Subia e levava o equipamento para cima e dormia no acampamento inferior. Para você ir cada vez mais se aclimatando. E se deixava 2 barracas montadas então, uma em cima? Não, acima a gente sempre deixava dentro de um saco, um bag lá, botava pedra e ninguém mexe, fora os ratinhos só, os ratinhos lá que vão lá. Mas assim, fica lá em volta e o pessoal faz muito isso. Então chega uma equipe lá embaixo, o cara contrata uma mula lá, 2, 3 mulas, um arrieiro lá com um cavalo, ele sobe todo o equipamento dele até lá o salto e deixa lá e joga as bolsas, simplesmente joga, deixa lá, ninguém mexe. E aí o pessoal vai subindo e vai aclimatando. Então quando ele chega lá em 4.500, o material dele está lá e o cara está levinho, está com mochila bem pequena, com pouca coisa nas costas ali. Então isso dá uma diminuída no ritmo para quem está subindo. Agora quando você está levando todo o teu equipamento, aí a dificuldade vai ser muito maior. Vocês estavam com qual peso na mochila aproximadamente? Cara, a gente estava na média de uns 26 quilos. 26 quilos. A gente saiu daqui no limite assim, da bagagem. Isso também foi um outro problema. Como a gente queria levar a maior parte da comida daqui, o nosso limite era os 26 quilos que era permitido no voo. E mais a bagagem de mão, né? Mais uns 5 quilos a na gente bagagem de mão. saiu de casa calçado nisso aqui, que cada um pesa 1,5 kg. Em janeiro. Em janeirão. Em janeiro, então... Em janeirão. E exatamente para compensar um pouco essa questão do peso. Eu da outra vez eu saí com 38 quilos de veguitas sozinho. E eu mal conseguia levantar com a mochila nas costas, para chegar até Veguitas, porque o meu problema era chegar em Veguitas. Depois eu comecei a fazer esse processo, mas para chegar em Veguitas foi complicado. Bom, aqui é partindo de Pedra Grande para Salto, aqui são mais ou menos umas 2h30, 3 horas, né? Isso, 2h30, 3 horas de Pedra Grande até Salto. Que você faz todo esse trecho aqui, ó, até naquela pedra mais alaranjada aqui em cima, que é o tal do Infernilho, que é uma região assim bem complicada para passar, que assim tem bastante despenhadeiro e você pode escorregar facilmente ali. Aqui já está praticamente no Infernilho, né? Já, solta atrás. O Infernilho aqui, ó. Dá pra ver a cachoeira ali, mostra a cachoeira ali. Aqui a cachoeira, aqui é uma cachoeira que, dependendo do horário que a gente passava, ela estava meio congelada já aqui. Quando não tinha sol, ela já estava meio congelando. E aqui ele faz um zigue-zague assim, interminável, você com mochila cargueira e o vento lateral, às vezes que tinha, aqui também era bem complicado você chegar aqui em cima. Então, esse aqui eu digo para vocês que é um dos piores trechos que tem na caminhada. Ele só tá sorrindo assim porque ele não tinha subido ainda. Aqui já é no Pedra Grande. Não, Salto. Desculpa, no Salto. E lá embaixo você está vendo aquela lagoa lá de Potrerilhos.
E mais lá no fundo é Mendoza, ó. Bem aqui que quase não dá para enxergar, mas à noite a gente consegue ver claramente as luzes de Mendoza. Então você vê assim a proximidade que tem da cidade da parte montanhosa aqui. Só para vocês terem uma ideia assim, de como é tão diferente daqui, aquele conjunto de montanhas que você tem lá embaixo, né, são montanhas de 2.000 metros, 2.000, 2.500, vamos dizer, né, que já são maiores do que a nossa Serra do Mar. Então, quando você está em Mendoza, às vezes você olha esse conjunto, é como a gente está olhando aqui a nossa serra. E quando você chega lá, você está olhando de cima. Então é outro mundo, assim, é um negócio muito diferente de se observar. Então, assim, como não é só chegar e começar a caminhar e não vou montar minha barraca. Você chega lá e você fala assim, onde que eu vou montar minha barraca aqui? Primeira preocupação que eu tinha, que eu falei para o Everson, a gente tem que montar uma estratégia para conseguir achar um lugar para colocar a barraca. Porque, cara, estava lotado isso daqui. Tinha gente de tudo quanto é lugar que você imaginar. Inclusive, o próprio argentino, brasileiro, tinha gente de outros países da Europa. Assim, uma infinidade de pessoas ali. Gente do Nordeste brasileiro. Um cara que até tinha subido o Everest já, né? Então você via assim, aquele mar de barraca, daí você chegava aqui e falava, tá, e agora? Onde é que eu vou montar? Então a nossa preocupação, quando a gente veio trazendo a primeira vez o porteio de bagagem para cima sem montar a barraca, porque a gente só levou os equipamentos que a gente não ia usar e soltou ali. Aí você fala, onde é que eles vão montar a barraca? Aí a gente, mais ou menos a gente soltou a barraca, soltou os equipamentos aqui numa região fechada ali. Vamos torcer para que ninguém pegue aqui em volta, senão a gente perde o lugar. Então por aqui você vê que tem gente que pendura a barraca nos cantos, assim, onde tem espacinho tá montando acampamento, né? Só para duas observações, né? Volta um pouquinho aqui, Silvio. Que é a diferença entre as duas vezes, né? Essa foto é desse ano, tá? Então aqui você está vendo o riozinho ali na esquerda, que vai formar a cachoeira que a gente mostrou antes, né? Na próxima? A outra foto, ali é o mesmo rio, nessa parte branca, só que essa é de 2016 e estava tudo congelado. Você tinha 1 metro de gelo para cima. Então assim, de um ano para o outro pode mudar bastante o formato. Inclusive, não só na parte de rocha, mas mesmo na trilha, porque conforme vai tendo o degelo no verão, tem muito desmoronamento, então muda completamente o formato da trilha, principalmente nas partes baixas do vale. Aí uma vista do salto. a mesma coisa, só que, então quer dizer, se você está lá em Veguitas, você está no pior tempo possível. Então, quando a gente estava na Pedra Grande, no primeiro dia que a gente acampou lá, a gente pegou neve lá. Nevou pouco tempo, mas nevou. Porque imagina assim, ó, você está lá embaixo e está frio, e tá daqui para cima que está tudo azul, beleza, maravilha. Quem está lá embaixo está maior perrengue. Então, às vezes, a vantagem é você subir para o acampamento superior, ficar estável lá, acampado, quentinho, tudo certinho, e se livra dessa parte do vento, que vai estar vento, vai estar nevando ou garoando. Então é melhor você aproveitar a oportunidade também. Aqui dá para ver que o riozinho está todo congelado já, né? Mesmo pegando essa água aqui para fazer comida demorava bastante tempo até aquecer, usando fogareiro, a benzina. Mesmo assim demorava bastante tempo. E aqui dá para ver bem certinho aquela pedra que eu falei para vocês lá do Infernilho, que dava para ver essa pedra grande aqui na frente. E aqui cai aquela cachoeira, nessa parte aqui. Ó. Aquele cume lá mais à direita é o São Bernardo, é uma das montanhas que o pessoal costuma utilizar para fazer aclimatação. 4.200, uma coisa assim. Não, é isso, é o Adolfo Carlos, o São Bernardo. O São Bernardo está mais para baixo. 4.200. Agora,
Qual que é o problema de fazer a aclimatação lá? Você tem rolamento de pedras. E o pessoal de São Paulo, que tinha uma equipe lá de 12 pessoas, um dos caras, ele estava perto de um bloco grande de pedra, ele disse que ele encostou assim, o bloco inteiro fez assim. E o cara ficou desesperado, porque mexe, muita pedra solta, então o risco de você levar uma pedrada, até quem puder subir de capacete, suba de capacete. Porque Tem muita, o pessoal de lá costuma usar capacete. usa direto o capacete, mesmo fazendo via... Você, de vez em quando você está parado assim no vale, assim, você olha, escuta o barulho e começa a descer uma pedra de as lajes, né? 300 quilos ou qualquer coisa assim. Bom, aqui já é indo saindo de salto para a Oiada, que é esse comecinho aqui, ó. Então aqui você já começa a ver lá o Valecitos. O Valecitos está para cá, né? Aqui você vê lá o pequeno Platita, né? O Platita e o Plata lá no fundo. E aqui é a subida do La Oiada, que também é um zigue-zague interminável. Né? E você vê gelo nas duas laterais. Ali, esse da esquerda ali é o único glaciar que você tem nessa região, né, que é o glaciar Rincon. Então, assim, você não tem, por exemplo, por que o Plata acaba sendo mais fácil do que outras montanhas? Porque, por exemplo, você não tem que cruzar nenhum glaciar. Porque para você cruzar um glaciar, aí você vai precisar de equipamento técnico, vai precisar geralmente de guia. Então é um pouco mais complicado. Então na rota normal do Plata não tem nenhum glaciar para você cruzar. Aqui dá para ver o acampamento lá O salto. Salto, né? Você vê o riozinho cortando, serpenteando aqui, até chegar lá onde tem a cachoeira. E aqui é no acampamento La Oiada, onde você tem a parte o início da Lomas Amarilhas aqui, né? O col do Lomas Amarilhas. O col aqui, né? Que a gente corta por trás daquela região. E assim, E aqui era um grupo de argentinos que estavam se planejando para fazer o Valecitos, né? Eles, no final das contas, a gente acabou descobrindo que eles estavam indo para Valecitos, mas eles se planejaram, acamparam, todos com capacete, com guia, todo mundo certinho, fizeram o cume, voltaram, levantaram o acampamento e foram para o esqui de montanha, né? Um ou 2 dias depois. E aqui é o Everson chegando no La Oiada, né? Tinha uma barraca de um argentino que subiu, fez cume e nesse dia o cara estava fazendo cume, daí ele voltava e já ia levar essa barraca para baixo. O cara tinha tentado uns 2 dias antes, não tinha conseguido e voltou e conseguiu concluir. Aqui dá para ver bem certinho. Aqui não sei se vocês conseguem ver, tem uma trilhazinha aqui cortando, né? Então isso aqui o pessoal usa normalmente na descida. Eu desci por ali. Eu desci também. Mas para subir não dá, porque é aquele negócio assim, é como descer uma pilha de areia. Você vai soltando o peso do corpo, o pé vai entalando na areia e você vai só se equilibrando para não sair rolando, porque é um esqui bunda assim, né, na pedra. Então para subir a gente veio por aqui assim, ó, por esse Vem canto, mais para a esquerda e daí pega e sobe a crista. aqui e vai por cima. Né? E para descer a gente volta por aqui assim, ó. Só que eu voltei pelo mesmo caminho que eu fiz, voltei por aqui. Eu só voltei por ali porque eu tava com aquele grupo de argentinos na descida. Aí eles falaram, nós vamos descer por aqui. Eu falei, eu vou por onde vocês forem. Só para mostrar para vocês, essa foto é de 2016. Então, tinha muito mais neve naquele ano. Nesse ano, que é o mesmo lugar, tá? Essa é a mesma subida.
só tem 2 risquinhos de neve ali e o resto é pedra. Né? Então naquele ano tinha muito mais É neve. o contrário, do que é esse um ao ano. contrário do outro. Esse já foi no nosso dia de cume. Aqui é o call do Lomas, né? Do Lomas Amarílias, O né? call do... É. da Oeada... Do Lomas Amarílias. Não, nós saímos... Não, é quando você vai para o Lomas Amarílias. Nós Só saímos às nesse 3 call. da manhã. Ah, tá. Vocês dormiram em Salto. Nós dormimos em Salto. Em Salto. Nós dormimos em Salto. Esse na verdade, é o grande problema do Plata, né? Porque o que acontece? Você tem Veguitas, 3.200, Pedra, Superior, 3.800. 3.800, Pedra Grande, que é... Não, 3.500. Aí Salto, que é 4.200. E aí você tem um pseudo acampamento que é La Oeada, que é em 4 e... Não, ali já é o call, né? Deve ser uns 4.500, mais ou menos. 4.500, 4.500. Tem 600, essa medida ali. 4.500. E depois você tem o cume. Então o que acontece? Só que normalmente o pessoal sai do Salto, acampa em Salto, a 4.200 e vai até o cume. O problema é que é um esticão gigantesco. São 8, 9 horas de caminhada. 9 horas de caminhada a 4, 5 mil metros é complicado. Então, o pessoal fala que é pior do que subir o Aconcagua, porque o Aconcagua, o último acampamento dele está mais próximo do cume do que o do Plata. Esse copo da olhada é aquele ponto que vai. Tem um Valecitos? Não. Não, é antes do Valecitos, é o que vai para o Lomas Amarílias. É, por aí. Depois assim. Da outra vez eu cheguei até aí. Daí ali eu tive que desistir. Por causa de aclimatação. Aí já é o call do Valecitos. Valecitos, o Porto Suelo, né? Aquele lá é o Valecitos. Aqui é o Valecitos. direita, E esse aqui é o Aconcagua. e ali é o Aconcagua. E o Mercedário deve estar por aqui assim, né? Na direita, né? Então esse call, assim, ele é muito surpreendente, porque quando você chega aí, você olha assim aquele mar de montanha que tem na frente, você fala, caramba, é muita montanha, muito curto. Chegar no call ali já é uma vitória, assim. Se você conseguir chegar ali já é um prêmio, porque o vislumbre que tem nesse lugar que você tem da Cordilheira dos Andes é algo assim indescritível, realmente é muito bacana. E aí começam os problemas, né? Porque aí começa o vento, você já caminhou 4 horas, já pegou uma subida violenta, que é a de Oeada para o col, né? Você está aí a 5.200, 5.100, e aí começa o vento, porque até então você está dentro do vale, né? E aí quando você chega naquele ponto ali, começa o vento. E aí você, além de ter que fazer força para subir, você tem que fazer força para se manter em pé. Porque querendo ou não, sempre vai ter vento. Com o tempo que for, ali é um ponto que não... E você vai nesse vento até chegar no cume do Plata. Então, só para dar uma ideia de equipamento, pessoal, falar um pouquinho de equipamento antes da gente ir para a parte do restante da montanha. Então, imprescindível, luva assim, de boa qualidade, 3 camadas, né? Uma primeira mais fina, uma um pouquinho mais grossa, depois essa daqui por cima de tudo. E realmente precisa, a partir de 5.000 aqui, você já começa a ter princípio de congelamento na ponta dos dedos, assim, você já começa a sentir que os dedos ficam mais duros. Esse aqui, né, que é o saco de bivac para uma emergência. Para emergência. Por mais que você não vá dormir, se você tiver qualquer tipo de problema, se enfia dentro e descansa. Né? É uma proteção importante. O óculos, esse aqui é legal para você usar, porque às vezes tem muito vento lateral, ele protege bem, deixa o olho bem aquecido. O óculos é legal também, óculos de sol é legal, mas você tem que ter pelo menos 2 óculos, né? Um para usar no dia a dia e o outro para você deixar de backup para
caso aconteça alguma coisa, você sempre tem um de reserva. Esse daqui, a vantagem desse é que ele é bem resistente e te protege bastante assim, em relação ao sol, à claridade e o vento lateral. Não só uma coisa, por exemplo, às vezes você tá nevando de baixo para cima, porque o vento dá um jeito naquela neve que parece que tem um bando de abelha te picando, né? Então o óculos nesse aspecto é bem importante. O grampon, a gente não usou o grampon porque não tinha neve suficiente para a gente precisar usar o grampon, mas aquela história, se você não tiver o grampon lá na hora e der uma nevasca e você ficar isolado, você corre um risco muito grande de escorregar e acabar se machucando. Então a gente levou mesmo assim, levou o piolé também para segurança. Para usar junto com o grampon, né? Bota para caminhada em gelo, né? Ela é uma bota assim, bem robusta, bem rígida, né? Ela não chega a ser uma bota dupla, no caso. Ela é uma bota mais rápida, digamos assim. Ela tem ela tem uma proteção térmica maior do que uma bota convencional, uma bota que a gente utiliza aqui, trekking normal. Porque a bota, a questão dela é exatamente a temperatura, né? Porque eles falam que não se deve fazer uma montanha de 6.000 com bota simples, que seria essa, mas com bota dupla exatamente por causa da questão da temperatura. Mas no Plata especificamente ainda você está ali naquela margem de erro, né? Mas tem que ter um certo cuidado. A gente, por exemplo, teve uma menina que estava no outro grupo, uma brasileira que estava no outro grupo, que ela teve que descer porque a bota dupla dela, não sei por que motivo, entrou água de congelamento e aí começou a ter congelamento nos pés. E ela teve que abandonar, já estava para frente aí desse ponto. E assim, abalou todo mundo, né, na equipe dela, né? Então aqui dá uma visão legal lá do Aconcagua, todos esses picos aqui na frente também. Então conforme você vai subindo, esse aqui é o vídeo, não? O vídeo? Deixa eu só apertar o fio do meio ali, aperta o meio. Vai? Não, do lado, desculpa, eu acho que tem um triggerzinho do lado. Aqui. O outro. Em cima. Melhor fazer o computador. Melhor você apertar ali. Ali, ó, atrás, Mauricitos. O cara já tá morrendo. O sol tá nascendo ali, já são mais de 8 horas. E lá tá o Platita. O Plata tá atrás. Ali, só mais 4 horinhas de subida. E lá Momento do vídeo. atrás tá um monstro. Realmente é um monstro, né? Você percebe assim que na imagem não dá para perceber mais. Quando você está lá em cima, você percebe que a montanha realmente ela destoa de todo o resto, assim, em relação à montanha mesmo. Então, nesse momento, vou voltar aqui. Aqui nesse ponto que começou a amanhecer, eu cheguei no call do Lomas Amarilhas, aí fiquei parado ali esperando o Everson chegar, e eu já estava assim, passando muito frio e eu me esfriei. Aí quando ele chegou, daí a gente chegou num consenso de que a gente ia em 2 ataques diferentes. Eu ia numa velocidade e ele ia em outra velocidade. Porque, assim, para a gente conseguir manter um ritmo separado, porque senão eu estava sofrendo muito com essa questão de parar e ficar no vento e você acaba se resfriando muito ali, né? E daí eu acabei dali, eu fui sozinho e ele foi no ritmo dele e a gente acabou, cada um seguindo uma velocidade, né? Então depois desse trecho aqui que ele estava no call aqui, ó, nesse trecho que ele estava no call, eu estava encontrando com o pessoal da menina com o pé congelado, ó.
mais ou menos. Que era mais para cima, um pouco aqui, ó, nesse trecho. Que era o Pedro e mais 4 pessoas e mais a menina. E daí dali eu encontrei com eles, aí tentei contato com o rádio, com você, acho que até tinha conversado. A gente chegou, tava bem difícil a comunicação Bem, com bem o rádio. difícil, porque ele estava numa área da montanha e eu estava na outra curva lá, e a gente não estava conseguindo manter contato. E aqui, deixa eu ver, Já são aqui, as rampas finais, né? aqui já são as rampas finais. Então, o Valecitos está aqui, ó. E aquele call que o Everson fez o vídeo está aqui embaixo, ó. Então tem que subir todo esse trecho aqui ainda, ó, que são as 4 horas que ele falou. Daquele trecho são mais 4 horas, pelo menos. Então esse aqui seria a parte mais difícil para você chegar no cume. Que é o trecho que você já está cansado, o vento vai te minando e tal. Então esse é o trecho mais complicado. Daqui você consegue ver lá a ponta do Platita lá. E aqui já está em 5.200 mais ou menos. Já tá mais, né? Não, o trecho aqui. Ah, sim, o trajeto, né? É que ele começa em 5.200. Daí aqui já no cume, eu cheguei no cume, era meio-dia, bem certinho, e tinham 3 argentinos aqui, né, que tinham acabado de fazer cume e estavam se preparando para descer. E eu tentei contato com o Everson desde aquele trecho lá de baixo, depois que eu encontrei os brasileiros, até aqui em cima, e eu não consegui fazer contato com ele. Aí na volta que eu encontrei o Pedro dos brasileiros ali, e ele me falou, ó, o teu amigo voltou. Aquele trecho ali. O teu amigo voltou, ele não estava passando bem, ele voltou. Só para situar um pouco, né? A gente saiu de Salto, que é 4.200, às 3h30, né? 3h30, 3h40. 3h40, a gente saiu, 3h40 da manhã. Ele chegou no cume meio-dia, que era mais ou menos o previsto. Só que o Ciro estava num ritmo muito melhor do que o meu, né? Eu, quando estava comentando no começo, ano passado eu tive uma série de problemas, então o meu treino ficou bem prejudicado e eu sofri bastante. Tanto que, como eu falei para ele, não, você vai, você está bem, você está aclimatado. Um outro problema, pelo menos para mim, foi o fato que a gente comentou no início, né? A gente fez cume uma semana antes do previsto. Então, no final das contas, a nossa aclimatação foi muito mais apertada, né? E eu acabei sofrendo muito com isso. Tive 2 dias de enxaqueca seguido, tive que tomar remédio 3 dias seguidos. Então, assim, foi um processo bem complicado. E aí eu falei para ele, bom, você está bem, você está no ritmo, você toca e eu vou ver até onde eu consigo. Nessa altura eu já estava no call do Lomas Amarilhas, que é 4.800, já tinha batido a minha última altitude e consegui tocar até 5.500, que é um pouco para baixo daquelas fotos ali, né? E realmente chegando a um ponto que a fadiga era tão grande que é aquela coisa, quando você está em montanha, como a gente estava conversando agora há pouco, antes de começar, não importa se é em alta montanha ou se é aqui, você tem que saber tomar as decisões certas. Eu, por exemplo, eu cheguei num ponto em que eu estava caminhando muito lento, muito lento, muito desgastado, e eu tinha uma pedra e eu sentei para tomar água. E do jeito que eu sentei, eu cochilei. Sabe quando você dá aquela pescada assim? E nisso eu estava sozinho. Tinha bastante gente, estava passando um, passando o outro e tal. Mas eu dei aquela pescada. Aí eu levantei, caminhei mais um pouco, sentei de novo e dei outra pescada. A hora que eu dei outra pescada, eu falei, não, aqui chegou ao meu limite. Isso é um risco Porque muito grande. o risco de você dar uma cochilada ali e ter uma hipotermia é muito grande. Eu tive queimadura no nariz e na boca por causa do vento, né? O que acontece? Eu estava usando um outro óculos, não essa máscara. Eu estava com muita dificuldade porque a balaclava embaçava o óculos.
E aí eu tinha que baixar, então eu baixava a boca e o nariz ficava desprotegido. Então, são detalhes, às vezes, que que podem comprometer uma viagem. São decisões. E o que acontece? Lá, a primeira decisão que a gente tomou foi, não, nós temos que fazer o cume em tal dia, porque a janela vai ser para aquele dia. Então isso já deu uma encurtada na questão da aclimatação. Eu me aclimatei melhor do que ele, eu estava assim, tranquilo em relação à aclimatação. Então eu estava me sentindo bem fisicamente e estava vendo que poderia chegar a cume no sábado ou no domingo. Só que um dia depois a gente já recebeu a notícia de que nevou 50 centímetros de neve no cume. Então foi assim, a única oportunidade que a gente teve foi aquela. E daí tanto que no dia seguinte não tinha mais, só tinha um cara lá que era um argentino que ficou lá no salto. O restante todo mundo foi embora, todo mundo desceu. Então foi aquele trecho, aquele período ali esvaziou a montanha praticamente. Então aqui vamos ver se tem mais algumas. Essas duas fotos, né? Aqui é foto aqui é a foto do cume com a família ali. E aqui é a foto da plaquinha tradicional lá, né? E aqui o Aconcagua e o Mercedário aqui do lado. Então esse trecho final realmente é bem complicado. O ideal seria que tivesse um acampamento, por exemplo, a 5.200. Mas até existe uma barreira de pés lá que o pessoal fez, tal, mas por conta do vento, em salto, que é 4.200, primeira coisa, você não tem como especar a barraca. Não adianta, ali é só pedregulho, então você não consegue botar no spec. Então é tudo amarrado. A gente colocava pedra dentro da barraca para manter. De vez em quando voa uma ou outra barraca ali de salto, porque o pessoal não protege adequadamente e acaba voando. Então, lá em 5.200 é pior ainda, é mais complicado ainda de você montar um acampamento. E assim, o que dá pra gente perceber é que o ritmo de subida, ele conta muito no resultado final. Então, assim, quanto menos você parar, quanto menos você parar para fazer lanche, ou você tentar levar comida nos bolsos da jaqueta, levar água para o camelback, né, ou na própria garrafinha do lado, e você vai fazendo isso tudo caminhando e, sabe? Porque toda vez que você para, você tem um desgaste muito grande para você levantar, para você tirar a luva, tira a luva para bater foto e tal, você perde muito tempo com isso. Isso vai esfriando, esfria, daí você põe e protege. Então esfria o rosto, tem que estar sempre, o bate vento, você tem algum problema assim, de frio no olho, começa a atrapalhar um pouquinho. Então quanto menos parar, manter um ritmo lento, mas constante, o resultado final é melhor. Bom, aí fechou. Essa é uma vista, acho que é uma das vistas mais bonitas do Plato. Né? Essa foto aí é da estrada, né? Essa é uma foto da estrada, de Potrerilhos, mas é o último cume lá em cima. Eu tenho uma foto desse lugar, nessa estrada, e eu não sabia o nome. É? Passagem de moto por lá. Aí agora eu vi a foto, eu dei uma foto bem na frente. Então é isso aí. Isso aí, pessoal. Se o pessoal tiver Perguntas, podem fazer. Podem fazer. Vamos encerrar aqui. Levaram tudo daqui, lugar, depois lá. Então, assim, eu tenho algumas experiências ruins de escaladas na Argentina, que eu aluguei alguns equipamentos lá e me dei mal com esses equipamentos. Então, por exemplo, bota que eu aluguei lá, entrou água, tive princípio de congelamento no pé. Dessa vez eu falei, não, vou levar tudo daqui. Levei bota, grampon, piolé, saco de dormir, tudo, levamos tudo para lá. E o Emerson acho que levou tudo também. Eu levei tudo também. Isso foi até parte da estratégia, exatamente para a gente não perder tempo em Mendoza na chegada. Então, o que acontece? A gente chegou em Mendoza, a gente estava com tudo pronto, a gente não precisava, porque, por exemplo, da outra vez eu cheguei, né, que eu comentei que eu peguei um outro voo que chega à noite, então no outro dia de manhã eu fui andar a cidade, alugar equipamento,
comprar comida, fui em mercado, fui fazer toda essa logística para daí no meio depois do almoço conseguir sair de Mendoza para Valecitos. Então foi uma mudança de estratégia, a gente conseguiu sair com toda... foi bem mínimo o equipamento que a gente levou, né? O mínimo necessário. Praticamente a gente só comprou combustível. A gente só comprou combustível porque não dava para levar no avião. O resto a gente levou tudo. E combustível a gente comprou no posto, para combustível para fogareiro, né?